Olá, eu sou a Antonieta Soares Silva, mais conhecida por Antonieta. Sou natural de João Pessoa, nasci na maternidade Cândido Vargas. Meus pais também são naturais aqui de João Pessoa. A minha mãe é negra, meu pai é branco, né? Ambos vieram de origens humildes. Meu pai cresceu no bairro do Varadouro, minha mãe no Baixo Rocha. Me tiveram, a mim e meu irmão, né, no mesmo ano, diferença apenas de 10 meses. Eu cresci a minha primeira infância no Baixo Rocha e a partir da segunda infância nós começamos a morar no Varadouro. E atualmente eu moro no Alto do Mateus. Tenho 2 filhos, uma menina de 8 e um menino de 3. Sou casada e, na verdade, minha família, mesmo sendo uma família de origem humilde, mas sempre esteve presente no nosso cotidiano a música, o canto e a dança. O meu avô paterno, ele foi autodidata, né? Ele aprendeu a tocar violão, de ver outras pessoas tocando, e ele gostava muito, né, e gosta ainda de cantar e tocar. Meu avô paterno, ele é negro, ele cresceu num orfanato, né, Pindobal. Minha avó materna é natural de Sapé, e a parte materna, meu avô materno é descendente de espanhol, a minha avó materna é descendente de negro e índio. Então eu tenho tudo isso, né, geneticamente dentro de mim. Eu cresci no meio de cantos, de participação da minha família, sempre ir para prestigiar eventos que eram comuns, né, no nosso bairro, Lapinha, apresentação de quadrilhas. Então, reuniões familiares em datas comemorativas, aniversários, sempre música, dança e canto. Então, a minha mãe foi passista de escola de samba, né? O samba é muito forte ali, né, no Baixo Roger, mas o sonho dela era ser bailarina, mas ela não teve as oportunidades, né? Minha mãe começou a trabalhar com 6 anos de idade na casa de família, então ela não conseguiu concluir os estudos dela, né, que era um sonho também dela. Meu pai também, ele não tem nem o ensino fundamental 1, e tudo que minha mãe desejava, os meus pais desejavam para mim é que eu pudesse trilhar um caminho melhor do que o deles, com mais oportunidade, né? Eu cresci, sou fruto da escola pública, sempre estudei em escola pública, e aos 7 anos de idade, minha mãe, por trabalhar em uma loja ali próximo ao Teatro Santa Rosa, ela via crianças passando vestidas de bailarina. E um dia ela foi lá no teatro procurar saber como é que funcionava, né? Como é que poderia, assim, no caso, me levar para fazer aulas lá. E foi quando ela foi informada que eu precisaria fazer, que ela poderia me levar, fazer testes de aptidão física. E como eu era de escola pública e diante a minha situação familiar, no caso, né, da minha mãe, socioeconômica, comprovasse realmente baixa renda, eu poderia fazer parte da escola. Então a minha mãe me levou, eu fiz o teste, passei e ganhei uma bolsa integral, porque meus pais não tinham condições, né,
A gente mal tinha para as necessidades básicas, mas como era um sonho da minha mãe, ela queria, né, me dar essa oportunidade. Ela dizia que ela sempre pedia a Deus para quando eu nascesse, eu gostasse de dançar, porque ela era doida para me ver de totó, né, de coque e roupa de bailarina, aquela roupinha rosa que era o sonho dela, mas ela não teve a oportunidade. Então, o meu contato com a dança, assim, além do convívio da família, né, as festas que tinha, as quermesses que tinha no bairro que eu morava, foi através da Escola da Cidade de Santa Rosa, em 1993. E desde que eu entrei, nunca mais saí. E eu costumo dizer a todo mundo que foram as aulas, o convívio, né, com os professores de lá e o universo das artes que eu passei a conhecer lá que me tiraram de uma situação de risco, né? Então, as drogas eram muito presentes, inclusive dentro da escola onde eu estudava, tráfico, prostituição. Mas o contato com balé auxiliou na construção da minha cidadania, né? Me ajudou também a lidar com problemas, né, que eu enfrentava no âmbito familiar, desde financeiros, entre outras coisas. Então, eu cresci no universo, né, da dança lá na Escola da Cidade de Santa Rosa. Foi onde eu tive contato com balé, com dança contemporânea, jazz, frevo, tango e tantas outras modalidades e estilos de dança. E lá mesmo na escola de dança, eu fui convidada para participar de uma companhia, né, que na época se chamava Flic Flac, né, hoje se chama Balé Jovem. E aí eu comecei a ter outras experiências, né, não só com o Flic Flac na época, mas também com um grupo que formaram no teatro da escola, né, Teatro de Santa Rosa, para ficar representando a escola em eventos locais, né, em mostras e festivais de dança. Então eu participei de FENARTE, o Circuito dos Caminhos do Frio, a Mostra Estadual de Dança e Paixão de Cristo também, da Funjop, eu já dancei, no caso na época foi dirigida por Roberto Cartacho. E foi aí que eu comecei a trilhar um caminho na dança, né? E foi com essas experiências que eu decidi que era isso que eu queria para minha vida, que eu queria, na verdade, trabalhar com a docência, né? Com a licenciatura em dança. Quando surgiu o curso de dança na Universidade Federal, eu fiz o primeiro vestibular, passei e graças a Deus concluí, né, o curso de licenciatura plena em dança na UFPB, na primeira turma. Lá eu tive o contato, né, com o ambiente acadêmico e comecei a escrever, participar de congressos de educação, né, com temáticas que envolviam o ensino da dança em espaços formais e não formais. Eu fui bolsista do PIBID durante 2 anos, e então eu tenho trabalhos publicados em pesquisa, jornadas de pesquisa a nível nacional e internacional também. Tenho também premiações com trabalhos coreográficos meus em competições aqui no estado de dança, tanto como variações de balé de repertório, como estilo livre, né, em categorias livres, também dança contemporânea, e com trabalhos que eu desenvolvi para os alunos, né, para os meus alunos, tanto crianças, adolescentes, jovens
e adultos, né? Eu dou aula para não só em espaços formais, como informais também. E a partir do convívio na UFPB, cresceu mais ainda o desejo de estar sempre trabalhando a questão da prática da dança e a teoria, pesquisa, né? Então, eu comecei a participar, né, mais ativamente com construções de espetáculos, criei uma companhia e tenho buscado desenvolver projetos em escolas públicas e privadas, em ONGs e vários outros setores, né, lugares do terceiro setor, para levar a arte, né, principalmente para crianças e adolescentes em situação de risco, né? Na verdade, levando também um pouquinho, contando da minha história, do que a dança fez por mim, do que a dança me ajudou, tudo que eu tenho hoje. Se eu tenho uma formação acadêmica, eu fui a primeira pessoa na minha família a ter curso superior, primeira formada. Eu me formei na UFPB com lauro acadêmica, né? E recentemente eu fui contemplada com um artigo meu que foi publicado pelo projeto Novos Olhares, né? Onde o terceiro capítulo do livro conta a história do ensino do balé, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a historicidade e a consolidação do ensino do balé na Escola da Cidade de Santa Rosa. E eu sempre disse para mim, dentro da academia, que quando eu concluísse meu curso, eu ia escrever sobre a escola, porque a escola foi um espaço onde eu pude ter vivências, onde eu fui também muito incentivada a ter um senso crítico, a ter um olhar sensível também para o outro, para o mundo, e buscar fazer realmente a minha arte um canal, um meio de propostas de reflexão, né, de indagações, de questionamentos e transformação, né? Então, eu tenho dado aulas de balé clássico e trabalhado também com dança contemporânea, né? E tenho mais ou menos há 5 anos, estou trabalhando com movimentos de bandas marciais, né? Eu tenho dado muitas palestras em fóruns. Em julho agora eu fui convidada para fazer parte da mesa redonda do Fórum de Artes Cênicas da UFPB, né? Também tenho buscado promover nas mídias sociais diálogos sobre dança. Durante esse momento de pandemia, eu desenvolvi um projeto chamado Dança em Pauta, onde eu trago nomes que foram muito importantes na construção, né, da construção artística, e não só minha, mas no cenário aqui em João Pessoa, na Paraíba, professores de dança da UFPB, da Federal também de Pernambuco, outros nomes também de fora, né, do Nordeste, trazer uma reflexão sobre o ensino da dança, né, qual a importância, qual é a singularidade dessa linguagem artística. E assim, nesse processo da pandemia, afetou de certa forma a questão do andamento de alguns trabalhos que eu desenvolvia. Como eu disse, eu dou aula de dança, e infelizmente onde eu dava aula, né, em escolas particulares,
há já mais de 5 anos dando aula, mas infelizmente não tinha nenhum vínculo, né, empregatício, de carteira assinada, mesmo trabalhando, dando aulas semanais dentro do horário regular dos estudantes, mas eu não tinha carteira assinada. Então, com a chegada da pandemia, o que aconteceu foram logo nos demitiram, né? Não só a mim, mas outros também, outros profissionais, e eu fiquei à mercê de aulas particulares de alguns alunos por meio de aplicativo, né? Porque nem todo mundo se adaptou, né? Realmente é um novo formato. Eu sei que o ensino AD tá aí, mas uma aula de dança, geralmente ela pede, né, esse toque, essa conexão, né, de corpos dialogando uns com outros mais próximo, né? Então, assim, afetou, porque eu produzia sempre no final do ano um evento chamado Festival Arte nas Escolas, e junto com a minha companhia a gente estruturava eventos e levava esses espetáculos principalmente para as escolas de bairros de periferia, né? Sempre desenvolvendo apresentações também em espaços públicos, em escolas públicas, né? Para dar a oportunidade a crianças. Fiz esse ano, antes da pandemia, também levei um grupo de estudantes da escola pública para fazer uma visita guiada no teatro. Crianças que moram perto do Teatro Santa Rosa e nunca entraram dentro do teatro. Então, na verdade, eu acredito muito nesse papel de arte educadora. Eu costumo dizer que eu sou uma artista docente, né? Então, assim, eu tenho registro de DRT, de coreógrafa, de maître, de balé clássico, de artista, né? E eu sempre estou transitando por esse universo do diálogo, da escrita, da pesquisa, do processo de ensino e aprendizagem, que é uma coisa que eu acho fundamental, né? Na verdade, eu busco apontar para os meus alunos caminhos e possibilidades, só, na verdade, dar e proporcionar a eles aquilo que eu recebi, né? Eu costumo dizer que eu não sei o que seria de mim se não fosse a dança, né? A dança me alcançou e eu disse sim para ela, e busco trabalhar minhas coreografias, né, do erudito ao popular. Um dos trabalhos que eu creio que mais marcou a minha carreira, né, até o momento, foi um tributo que eu fiz a Ariano Suassuna, na obra dele, o Quinteto Armoriá, onde eu peguei as matrizes africanas e consegui fazer uma construção coreográfica de fusão, né, da técnica clássica com as danças de matrizes africanas, junto com esse universo do Quinteto Armoriá. Acho que foi foi em 2015 isso. Esse trabalho marcou profundamente, né? Então, assim, eu procurei organizar. Eu tenho um canal no YouTube onde eu boto os meus trabalhos, divulgo eles, dou dicas. Nas minhas redes sociais eu tô sempre promovendo os debates, como eu já falei, e dando dicas de leituras sobre autores brasileiros, sobre a dança brasileira, né? E eu sou apaixonada por esse universo, apaixonada. Então, assim, a pandemia realmente é uma coisa que a gente não estava esperando. Naquilo que foi possível me adaptar, eu adaptei, mas para muitos ainda, né, infelizmente, devido a
um olhar ainda preconceituoso com a arte, principalmente com a dança. A dança é tido como simplesmente uma questão ligada ao entretenimento, né? E esses dias, alunos meus que permaneceram, né, comigo nas aulas online, que conseguiram, né, de alguma forma se adaptarem, disseram para mim que se não fosse as aulas, se não fosse as nossas rodas de conversa, as proposições, né, e a forma que eu tenho a minha didática, trabalhar do jeito que eu tenho proposto para eles, eles não sabem se eles teriam suportado ou conseguiriam suportar essa questão do isolamento, né? Então, eu tenho um respeito e um carinho muito grande, principalmente pelo que vem. Tenho uma técnica clássica no meu corpo, mas eu costumo dizer que meu corpo é híbrido, eu sou brasileira, então eu procuro passar para os meus alunos o respeito que a gente tem que ter, sim, pelas tradições dos outros povos, mas também a gente precisa apreciar e conhecer a nossa cultura, que é belíssima, né? Então, assim, eu amo poesia, eu escrevo poemas, eu escrevo também, tenho algumas composições até de música mesmo, então a arte é muito forte dentro de mim, dentro da minha rotina, do meu dia a dia. Então eu estudei canto também, tudo em instituições públicas, né? Canto, técnica vocal, musicalização. Então eu trago essas bagagens, né? Isso tudo tá em mim e eu trago tudo isso para os meus alunos, compartilho e fico mediando. E os meus trabalhos coreográficos, né? Eles têm isso, porque eu busco sempre tá me desafiando, me provocando. Eu observo muito o dia a dia. Hoje, atualmente, eu tenho trabalhado muito com o sistema de Rudolf Laban, né? Até porque eu conheci, foi apresentado a mim na academia, né? Na minha graduação. Estou agora preparando, né? Estudando para o mestrado, mas confesso que realmente esse tempo de pandemia tem dificultado, né? Porque basicamente por não ter o vínculo empregatício, né? As demandas, né, de uma família, 2 crianças pequenas, meus filhos mesmo, eles também são de escola pública, né? O meu menorzinho realmente, por não ter condições, não ter minha mãe trabalhar, minha sogra também, mesmo já de idade avançada, elas trabalham ainda por necessidade. Então meu filho, ele ficava na creche, né? Então eu creio que eu sou uma artista militante, né? Com todas as forças. As poucas coisas que tenho, graças a Deus, tenho por conta da arte, né? E tenho buscado e lutado, né, agora para sempre ter isso, o diálogo das palavras junto com o diálogo dos movimentos do corpo, né? E mostrar que a dança, a dança, ela não é movimento simplesmente pelo movimento. Nosso movimento, nosso corpo é político. E eu tenho buscado mostrar e colaborar, né, para a comunidade, né, onde eu estou inserida, para a minha cidade, para o meu estado. Por isso, não só por meio de trabalhos, projetos coreográficos, performance, né, como eu disse, eu tenho transitado por festivais, mostras de arte, competições, área acadêmica, porque eu acho importante estar nesse lugar, observar, questionar nesses lugares, né? Então
tem sido assim o prepulsor, né? A minha luta, né? Mostrar que qualquer corpo que se disponibilize a mover, a dançar, ele pode dançar, né? Nós ainda temos muito forte, principalmente devido a presença mesmo, né, das danças clássicas, do balé mesmo clássico, ainda essa idealização que ele traz do corpo europeu, né, e até pelas próprias estruturas dos balés de repertório, aquele mundo fantástico de brilho, de luxo, né, mas eu tenho passado pelos lugares onde eu ensinei, trabalhei já, por exemplo, em núcleo de cultura lá do Conde, em projeto de banda marcial dentro da prefeitura, né, aqui de João Pessoa, trabalhando, capacitando, né, os coreógrafos, sempre dizendo assim, que nós precisamos olhar para os nossos alunos, olhar para as pessoas à nossa volta e ver que cada corpo tem sua história, sua trajetória, suas memórias, né? E que traz consigo possibilidades e que a pluralidade é um lugar encantador. É encantador, é um lugar que nos estimula, né, a descoberta, a provocação, ao surgimento de ideias e de formas de se enxergar algo ou se propor um diálogo de algo, né? Mas é importante a observação, é importante reforçar que a dança, ela não é um caminho para segregação, mas a dança é um lugar de acolhimento, é um lugar de pelo menos é isso que eu levo, né? A partir das experiências que eu tive, graças a Deus eu tive bons mediadores. Tive sim situações delicadas que eu vivi na dança, por exemplo, preconceitos por conta da minha cor, em um determinado momento da minha adolescência, eu fazia parte da turma de balé avançado e a escola ia fazer a remontagem do balé O Quebra-Nozes e assim, eu era a única aluna assim de cor, né? Todas as outras meninas da turma eram brancas e o professor na época, o diretor na época, né, do espetáculo, ele não me permitiu fazer o teste para o personagem principal do balé, que era a Clara, e eu fui perguntar por quê, né? Nossa, todo mundo tá fazendo, por que eu não, se eu faço parte também da turma? E ele disse pra mim que eu tinha a técnica, mas eu não tinha a cor. Então, eu levo muito essa bandeira de trabalhar quebrando esses tabus e esses preconceitos que existem na dança, sabe? Do padrão do corpo ideal, porque a Aurora, Clara precisam ser brancas. O ano passado eu fiz uma remontagem de um balé de repertório, A Bela Adormecida, né? Mas eu tive o privilégio e a honra, né, de colocar uma bailarina lindíssima, de técnica, né, negra no palco, sendo a Aurora. Eu lembro como hoje está muito forte, a plateia estava lotada, a gente lotou, né? E quando viram que a Aurora era negra, quando eu fui depois fazer os agradecimentos, né, do evento e transitar pelas pessoas da plateia, foram muitos questionamentos. Por quê? Que a Aurora, na verdade, devia ser branca aos olhos dele. E para mim aquilo foi mais uma oportunidade, né? É um lugar, realmente para mim o corpo é político, a gente precisa ser intencional, e foi intencional sim colocar uma negra. Na verdade era como
é a minha resposta a aquilo que fizeram a mim. Eu não revidei, né? Eu disse, eu sofri preconceito, racismo, sim, por conta de condição social, porque eu era aquela menina que, na verdade, tinha pais humildes, né? Simples, e sempre era uma angústia no final do ano para participar do encerramento, porque tinha que fazer, pagar uma fantasia, tudo isso. Mas eu escolhi fazer diferente, né? Fazer com que a minha arte ela não fosse agressora, mas ela viesse sim revestida de sensibilidade e de provocações no sentido de refletir. Então essa noite desse espetáculo que eu comentei agora há pouco, da Aurora Negra, foi um espaço que eu tive para falar para 416 pessoas, né, sobre esse assunto, né? E é isso que eu procuro fazer por meio da dança, tornar o mundo melhor, né? Tornar o mundo melhor. Um lugar onde a gente respeita o outro, a gente fala, mas também a gente sabe ouvir. E essa sou eu, Antonieta Soares. E eu espero fazer isso por muitos anos. Muito obrigada. E é isso.